pessoal, tudo bom com vocês? Sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no meu canal. Aqui quem fala é o Bezinho. E bom, cara, hoje estamos aqui para mais um vídeo de ASMR. E dessa vez vamos fazer algo diferente aqui no canal. Bom, hoje nós vamos ler, eu vou ler para vocês, né? Harry Potter e a Pedra Filosofal, Pedra Filosofal, Pedra Filosofal, Pedra Filosofal. Hoje eu vou começar lendo a Pedra Filosofal aqui pra vocês. No meio do vídeo vão ter alguns triggers também, ok? Mouth sounds e outros triggers também, ok? Então vamos começar a ler. A primeira diz: para Jéssica, que gosta de histórias, para Anne, que gostava também, e para ti, que foi quem ouviu esta primeiro. Dedicatória, guys. Aqui, ó. Foca, foca. Foca aqui, ó. Isso. Ok, vamos lá. Vamos lá, vamos lá. Capítulo 1. O menino que sobreviveu. O senhor e a senhora Dursley, da Rua dos Alfeneiros número 4, se orgulhavam de dizer que eram perfeitamente normais. Muito bem, obrigado. Eram as últimas pessoas no mundo que se esperaria que se metessem em alguma coisa estranha ou misteriosa, porque simplesmente não compactuavam com esse tipo de bobagem. Bobagem, 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 bobagem. O Sr. Dursley era diretor de uma firma chamada Grunnings, que fazia perfurações. Era um homem alto, corpulento e quase sem pescoço, embora tivesse enormes bigodes. A senhora Dursley era magra e loura e tinha um pescoço quase 2 vezes mais comprido que o normal, o que era muito útil porque ela passava grande parte do tempo espichando por cima da cerca do jardim para espiar os vizinhos. Os Dursley tinham um filhinho chamado Dudley, o Duda, e em sua opinião não havia garoto melhor em nenhum lugar do mundo. Os Dursley tinham tudo o que queriam, mas tinham um segredo, e seu maior receio era que alguém o descobrisse. Achavam que não iriam aguentar se alguém descobrisse a existência dos Potter. A senhora Potter era irmã da senhora Dursley, mas não se viam há muitos anos. Na realidade, a senhora Dursley fingia que não tinha irmã, porque e o gás acabou de passar um avião muito alto aqui, voltando aqui. Porque esta e o marido imprestável era o que havia de menos parecido possível com os Dursley. Eles estremeciam só de pensar que os vizinhos iriam dizer se o Potter aparecesse na rua. Os Dursley sabiam que os Potters tinham um filhinho também, mas nunca o tinham visto. O garoto era mais uma razão para manter os Potter à distância. Eles não queriam que Duda se misturasse com uma criança da
daquelas. Quando o senhor e a senhora Dursley acordaram na terça-feira monótona e cinzenta em que a nossa história começa, não havia nada no céu nublado lá fora, sugerindo as coisas estranhas e misteriosas que não tardariam a acontecer por todo o país. O senhor Dursley cantarolava ao escolher a gravata mais sem graça do mundo para ir trabalhar, e a senhora Dursley fofocava alegremente enquanto lutava para encaixar um Duda aos berros na cadeirinha alta. Nenhum deles reparou em uma coruja parda que passou, batendo as asas pela janela. Às 8h30, o Sr. Dursley apanhou a pasta, deu um beijinho no rosto da Sra. Dursley e tentou dar um beijo de despedida em Duda, mas não conseguiu, porque na hora Duda estava tendo um acesso de raiva e atirava o cereal nas paredes. Bestinha, disse rindo, contrafeito o Sr. Dursley ao sair de casa. Entrou no carro e deu marcha ré para sair do estacionamento do número 4. Foi na esquina da rua que ele notou o primeiro indício de que algo estranho ocorria. Um gato lia um mapa. Por um instante o Sr. Dursley não percebeu o que vira. Em seguida, virou rapidamente a cabeça para dar uma segunda olhada. Havia um gato de listras amarelas sentado na esquina da Rua dos Alfeneiros, mas não havia nenhum mapa à vista. Em que estaria pensando naquela hora? Devia ter sido um efeito da luz. Ele piscou e arregalou os olhos para o gato. O gato o encarou. Enquanto virava a esquina e subia a rua, espiou o gato pelo espelho retrovisor. Ele agora estava lendo a placa que dizia Rua dos Alfeneiros. Não, estava olhando a placa. Gatos não podiam ler mapas nem placas. O Sr. Dudley sacudiu a cabeça e tirou o gato do pensamento. Durante o caminho para a cidade, ele não pensou em mais nada, exceto no grande pedido de brocas que tinha esperanças de receber naquele dia. Mas ao sair da cidade, as brocas foram varridas da sua cabeça por outra coisa. Ao parar no costumeiro engarrafamento matinal, não pôde deixar de notar que havia uma quantidade de gente estranhamente vestida andando pelas ruas. Gente com capas largas. O Sr. Dursley não tolerava gente que andava com roupas ridículas. Os trapos que se viam nos jovens, imaginou que aquilo fosse uma nova moda idiota. Tamporilou os dedos no volante e seu olhar recaiu em um grupinho de excêntricos parados bem perto dele. Cochichavam excitados. O Sr. Dursley se irritou ao ver que alguns deles nem eram jovens. Ora, aquele homem devia ser mais velho do que ele e usava uma capa verde e esmeralda. Que petulância! Mas então ocorreu ao Sr. Dursley que se tratava, provavelmente, de alguma promoção boba. Essas pessoas estavam obviamente arrecadando alguma coisa. Devia ser isto. O tráfego avançou e alguns minutos depois, o Sr. Dursley chegou ao estacionamento da Groenings. O pensamento de volta às brocas. O Sr. Dursley sempre sentava de costas para a janela, em seu escritório no 9º andar. Se não o fizesse, talvez tivesse achado mais difícil se concentrar em brocas aquela manhã. Ele não viu as corujas que voavam velozes em plena luz do dia. Embora as pessoas da rua vissem, elas apontavam e se espantavam enquanto a coruja atrás de coruja passava no alto. A maioria jamais vira uma coruja mesmo à noite. O Sr. Dursley, porém, teve uma manhã perfeitamente normal sem corujas. Gritou com 5 pessoas diferentes, deu vários telefonemas importantes e gritou mais um pouco. Estava de excelente humor até a hora do almoço, quando pensou em esticar as pernas e atravessar a rua para comprar um pãozinho doce na padaria de fronte.
esqueceram completamente as pessoas de capa até passar por um grupo. Delas próximo à padaria. Olhou com raiva ao passar. Não sabia o porquê, mas elas o deixavam nervoso. Elas cochichavam agitadas também, mas ele não viu nenhuma latinha de coleta. Foi ao passar por elas na volta, levando uma grande rosca açucarada em um saco, que ouviu algumas palavras do que diziam. Os Potter, é verdade, foi o que ouvi. É o filho deles, Harry. O Sr. Dursley parou de repente. O medo invadiu. Virou a cabeça para olhar as pessoas que cochichavam como se quisesse dizer alguma coisa. Mas pensou melhor. Atravessou a rua depressa, correu para o escritório, disse rispidamente à secretária que não o incomodasse. Agarrou o telefone e quase terminara de digitar o número de casa quando mudou de ideia. Pôs o fone no gancho e alisou os bigodes, pensando: não, estava agindo como um idiota. Potter não era um nome tão fora do comum assim. Tinha certeza de que havia muita gente chamada Potter com um filho chamado Harry. Pensando bem, nem sequer tinha certeza de que o sobrinho tivesse o nome de Harry. Jamais vira o menino. Talvez fosse Ernesto ou Eduardo. Não tinha sentido preocupar a Sra. Dursley. Ela sempre ficava tão perturbada. A simples menção da irmã não a culpava. Se ele tivesse uma irmã como aquela, mas mesmo assim, aquelas pessoas de capas. Achou bem difícil de concentrar nas brocas aquela tarde, e quando deixou o edifício às 5 horas, continuava tão preocupada que deu um encontrão em alguém parado ali à porta. Desculpe, murmurou, quando o velhinho cambaleou e quase caiu. Levou alguns segundos até o Sr. Dursley perceber que o homem estava usando uma capa roxa. Não parecia nada aborrecido por ter sido quase jogado ao chão. Ao contrário, seu rosto se abriu em um largo sorriso, e ele disse numa voz esganiçada que fez os passantes olharem: não precisa pedir desculpas, caro senhor, porque nada poderia me aborrecer hoje. Alegre-se, porque você sabe quem finalmente foi-se embora. Até trouxas como o senhor deviam estar comemorando um dia tão feliz. E o velho abraçou o Sr. Dursley pela cintura e se afastou. O Sr. Dursley ficou pregado no chão, fora abraçado por um completo estranho. E também achava que, fora chamado de trouxa, o que quer que isso quisesse dizer, estava abalado. Correu para o carro e partiu para casa, esperando que estivesse imaginando coisas, o que nunca esperará que fizesse, porque não aprovava a imaginação. Quando entrou no estacionamento do número 4, a primeira coisa que viu, e isso não melhorou seu estado de espírito, foi o gato listrado do que notara naquela manhã. Agora ele estava sentado no muro do jardim. Tinha certeza de que era o mesmo. As marcas em volta dos olhos eram as mesmas. Chispa, disse o Sr. Dursley em voz alta. O gato não se mexeu. Apenas lançou um olhar severo. Será que isto era um comportamento normal para um gato? Pensou o Sr. Dursley. Continuava decidido a não comentar nada com a esposa. A Sra. Dursley tivera um dia normal e agradável. Contou-lhe durante o jantar os problemas da senhora do lado com a filha. E ainda que tudo aprenderá uma palavra nova, nunca. O Sr. Dursley tentou agir normalmente depois que o Duda foi se deitar. Ele chegou à sala em tempo de ouvir o último noticiário noturno. E por último, os observadores de pássaros em toda parte registraram que as corujas do país se comportaram da forma muito estranha hoje. Embora elas normalmente caçem à noite e raramente apareçam à luz do dia, centenas desses pássaros foram vistos hoje voando em todas as direções desde o alvorecer. Os especialistas não sabem explicar por que as corujas de repente
de sono. O locutor se permitiu um sorriso. Muito misterioso. E agora com Jorge Mendes, o nosso boletim meteorológico. Vai haver mais tempestade de corujas hoje à noite, Jorge. Bom, Eduardo, disse o meteorologista, não sei lhe dizer, mas não foram só corujas que se comportaram de modo estranho hoje. Ouvintes de todo o país têm telefonado para reclamar e que, em vez do aguaceiro que prometi para ontem, eles têm tido chuvas de estrelas. Talvez alguém ande festejando a noite das fogueiras. Uma semana mais cedo neste ano, mas posso prometer para hoje uma noite chuvosa. O Sr. Dursley ficou paralisado na poltrona, estrelas cadentes em todo o país, corujas voando durante o dia, gente misteriosa usando capas por todo lado, e um cochicho a respeito dos Potter. A Sra. Dursley entrou na sala trazendo 2 xícaras de chá. Não adiantava, teria que lhe dizer alguma coisa. Pigarreou nervoso. Petúnia, querida, você não tem tido notícias da sua irmã ultimamente? Conforme esperava, a Sra. Dursley pareceu chocada e aborrecida. Afinal, normalmente fingiu que ela não tinha irmã. Não, respondeu ela seca. Por quê? Uma notícia engraçada, murmurou o Sr. Dursley. Corujas, estrelas cadentes. E viu uma porção de gente de aparência estranha na cidade hoje. E daí? Cortou a Sra. Dursley. Bem, pensei talvez tivesse alguma ligação com o sábio pessoal dela. A Sra. Dursley bebericou o chá com os lábios contraídos. O Sr. Dursley ficou em dúvida se teria coragem de lhe contar que ouvira o nome Potter. Decidiu que não. Em vez disso, falou com a voz mais reticente que pôde. O filho deles teria mais ou menos a idade de tudo agora, não? Suponho que sim, respondeu a Sra. Dursley, ainda seca. Como é mesmo o nome dele? Ernesto, não é? Harry, um nome feio e vulgar. Se quer saber minha opinião? Ah, é? Disse o Sr. Dursley, sentindo um aperto horrível no coração. É, concordo com você. Não disse mais nenhuma palavra sobre o assunto a caminho do quarto onde foram se deitar, enquanto a Sra. Dursley estava no banheiro. O Sr. Dursley foi devagarinho até a janela e espiou o jardim de casa. O gato continuava lá, observava o começo da rua dos alfeneiros, como se esperasse alguma coisa. Estaria imaginando coisas, será que tudo isso teria ligação com os Potter? Se tinha, se transpirasse que eram aparentados como um casal de bem, ele achava que não aguentaria. Os Dursley se deitaram, a Sra. Dursley adormeceu logo, mas a Sra. Dursley continuou acordada, pensando no que acontecera. Seu último consolo antes de adormecer foi pensar que mesmo os Potter estivessem envolvidos, não havia razão para se aproximarem dele e da Sra. Dursley. Os Potter sabiam muito bem o que pensavam deles e de gente da Solaia. Não via como ele e Petúnia poderiam se envolver com nada que tivesse acontecido. O Sr. Dursley bocejou e se virou. Isso não poderia afetá-los. Como estava enganado, o Sr. Dursley talvez estivesse mergulhando em um sono inquieto. Mas o gato no muro lá fora não mostrava sinais de sono. Continuava sentado imóvel como uma estátua, os olhos fixos na esquina mais distante da rua dos alfeneiros. E nem sequer estremeceu quando uma porta de carro bateu na rua seguinte. Nem mesmo quando duas corujas mergulharam do alto. Na verdade, era quase meia-noite quando o gato se mexeu. Um homem apareceu na esquina que o gato estivera vigiando. Apareceu tão súbita e silenciosamente que se poderia pensar que tivesse saído do chão. O rabo do gato mexeu ligeiramente e seus olhos se estreitaram. Ninguém jamais vislumbrava nada parecido com este homem na rua dos alfeneiros, alto, magro e muito velho, a julgar pelo prateado de seus cabelos.
pelos da sua barba, suficientemente longos para prender no cinto. Usava vestes longas, uma capa púrpura que arrastava pelo chão e botas com saltos altos e fivelas. Seus olhos eram claros, luminosos, cintilantes por trás dos óculos. Os óculos em meia luz e o nariz muito comprido e torto, como se o tivesse quebrado pelo menos 2 vezes. O nome dele era Alvo Dumbledore. Alvo Dumbledore não parecia ter consciência de que acabara de pisar numa rua onde tudo, desde o nome às suas botas, era mal visto. Estava ocupado apalpando a capa, procurando alguma coisa, mas parecia ter consciência de que estava sendo vigiado, porque ergueu a cabeça de repente para o gato que continuava a fitá-lo de outra ponta da rua. Por algum motivo, a visão do gato pareceu diverti-lo. Deu uma risadinha e murmurou: "Eu devia ter imaginado." Encontrou o que procurava no bolso interior da capa. Parecia um isqueiro de prata. Abriu, ergueu no ar e o acendeu. O lampião de rua mais próximo apagou com um estálido seco. Ele o acendeu de novo. O lampião seguinte piscou e apagou 12 vezes. Ele acionou o apagueiro, até que as únicas luzes acesas na rua toda eram 2 pontinhos minúsculos ao longe. Os olhos do gato que o vigiava. Se alguém espiasse pela janela agora, até a senhora Dursley de olhos de contas não conseguiria ver nada que estava acontecendo na calçada. Dumbledore tornou o guardar o apagueiro na capa e saiu caminhando pela rua em direção ao número 4, onde se sentou no muro ao lado do gato. Não olhou para o bicho, mas passado algum tempo dirigiu-se a ele. Imaginei encontrar a senhora aqui, profa. Minerva McGonagall. E virou-se para sorrir para o gato, mas esta desaparecerá. Em vez dele, viu-se sorrindo uma mulher de aspecto severo que usava óculos de lentes quadradas, exatamente do formato das marcas que o gato tinha em volta dos olhos. Ela também usava uma capa esmeralda, trazia os cabelos negros presos num coque apertado e parecia decididamente irritada. "Como soube que era eu?" perguntou. "Minha cara professora, nunca vi um gato se sentar tão duro." "O senhor estaria duro se tivesse passado o dia todo sentado em um muro de pedra," respondeu a profa Minerva. "O dia todo, quando podia estar comemorando. Devo ter passado por mais de 10 festas e banquetes a caminho daqui." A professora fungou aborrecida. "Assim, vi que todos estão comemorando," disse impaciente. Era de se esperar que fossem um pouco mais cautelosos, mas não. Até os trouxas notaram que alguma coisa estava acontecendo. Deu no telejornal. Ela indicou com a cabeça a sala escura do Dursley. "Eu ouvi. Bando de corujas, estrelas cadentes. Ora, eles não são completamente idiotas. Não podia deixar de notar alguma coisa." "Estrelas cadentes e quentes. Aposto que foi coisa do Deathlock Diggle. Ele nunca teve muito juízo." "Você não pode culpá-los," ponderou Dumbledore educadamente. "Temos tido muito pouco o que comemorar nos últimos 11 anos." Sei disso, retrucou a professora mal-humorada. "Mas não é razão para perdermos a cabeça. As pessoas estão sendo completamente descuidadas, saem às ruas em plena luz do dia, sem nem ao menos vestir roupas de trouxas e espalham boatos." Diz que ela lançou um olhar atento a Dumbledore, como se esperasse que ele dissesse alguma coisa. Mas ele continuou calado, por isso ela recomeçou. "Ia ser uma graça se no próprio dia em que você sabe quem parece ter finalmente ido embora, os trouxas descobrissem a nossa existência. Suponho que ele realmente tenha ido embora, não é, Dumbledore? Parece que não há dúvida. Temos muito que agradecer. Aceita um sorvete de limão?" "Um quê?" "Um
sorvete de limão. É uma espécie de doce dos trouxas e de que sempre gostei muito. Não, obrigada, disse a profa Minerva com frieza, como se não achasse que o momento pedia sorvete de limão, mesmo que você sabe quem tenha ido embora. Bom, pessoal, eu vou ficar com a leitura por aqui hoje, ok? Eu espero muito que vocês tenham gostado, ok? Muito mesmo. Se você gostou do vídeo, por favor, não esquece de deixar o like, se inscrever no canal e ativar a notificação, que vocês vão estar me ajudando muito, tá? E se você quer que eu continue lendo esse livro